Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, essa festa, essa solenidade de Todos os Santos, nos ajuda a refletir, a entender, tomar consciência de qual é a novidade, a grande notícia que o Evangelho traz, né? A própria palavra Evangelho, vocês sabem, quer dizer boa notícia. Que boa notícia é essa? A notícia de que Deus eterno não é solidão, Deus é um só, mas o modo de existir de Deus é o modo da comunhão. O Pai que ama o Filho e lhe entrega tudo. O Filho que entrega tudo ao Pai. E ama ao Pai com esse mesmo amor. E esse mesmo amor de entrega, de dom infinito do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, constitui a pessoa do Espírito Santo, a pessoa dom, a pessoa amor na Santíssima Trindade. Então, em Deus, tudo é dom, tudo é comunhão, tudo é partilha, tudo é amor. Amor de doação, amor de entrega. Tanto é que isso faz São João dizer na sua primeira carta: quem não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Então, esse amor infinito, essa comunhão infinita, quis que o ser humano também participasse da mesma comunhão e da mesma vida. A vida de Deus é isso, constitui nisso, constitui na doação, no amor, na entrega. E justamente para a gente participar da vida divina, veio o Pai, enviou o Filho para assumir a nossa existência humana. Quando o Filho veio assumir a nossa existência humana, ele encontrou aquela obra que tinha sido feita tendo como modelo ele mesmo, ou seja, o ser humano que foi modelado à imagem de Cristo. Essa imagem ele encontrou ela desfigurada pelo pecado, mas mesmo assim ele assumiu essa natureza humana do jeito que ela estava, desfigurada pelo pecado. E ele, mesmo não tendo pecado, sendo inocente, porque o pecado é a não comunhão, então é impossível ao Filho fazer algo que seja contra a comunhão. Ele
partilhou tudo conosco. Partilhou da nossa vida, das nossas dores, das nossas alegrias, das nossas tristezas. E viveu, em primeiro lugar, cada uma dessas bem-aventuranças que a gente escutou. Elas são um retrato dos santos, elas são um retrato dos cristãos, porque em primeiríssimo lugar, elas são um retrato do próprio Cristo. E ele viveu tudo isso que a gente acabou de proclamar aqui. Quando ele viveu tudo isso, o que está justamente nas bem-aventuranças, ele foi rejeitado, perseguido, caluniado. Mas nada disso amedrontou o Filho de Deus e fez diminuir o amor dele por nós. O amor que também, sendo uma entrega, uma oferta, uma oferenda eterna ao Pai, quis também se oferecer a nós. Então, antes do evento da cruz, Cristo manifesta que a vida dele, como foi uma oferenda, a vida humana, porque ele viveu a vida humana na mesma forma como ele vive como Filho eterno, ou seja, em forma de dom, de oferenda, de oferta. Que, tendo oferecido a nós a sua vida, iria oferecer também a sua morte no nosso corpo mortal. E esse anúncio ele manifesta isso na Eucaristia, na primeira Eucaristia, na última ceia, onde ele toma o pão e o vinho e diz: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, que amanhã vão ser separados na cruz. Eu mesmo agora faço o dom deles para vocês. A minha vida é toda ela dom, é toda entrega, é toda oferta. Cristo morreu por nós, morrendo, matou o homem velho e o império da morte, o império do demônio que reina por causa do medo da morte, e nos deu em troca a sua vida ressuscitada, a vida própria do Filho, a vida divina, a vida em comunhão com a fonte da vida que é Deus. Nos deu essa vida que nenhuma morte pode mais ter nenhum poder sobre ela. E essa vida nova, essa vida ressuscitada, é aquela que a gente recebe no nosso batismo. Quando somos batizados, somos mergulhados na morte de Cristo. E a morte de Cristo já não é aquela morte que significa o castigo, ou como dizia São Paulo, o salário do pecado. Já é a morte do Filho, ou seja, a entrega amorosa da vida. Somos mergulhados nessa morte e somos mergulhados na ressurreição de Cristo. E desse mergulho passamos a compartilhar a vida divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem morada em nós. Nós conhecemos a Deus como o Filho conhece o Pai, como o Pai conhece o Filho. E nós amamos a Deus com o amor com que o Pai ama o Filho, com o amor que o Filho ama o Pai, ou seja, o Espírito Santo. Por isso, todo batizado é chamado templo do Espírito Santo. A vida divina, a vida ressuscitada, a vida eterna, é a vida que nós vivemos. O que nós fizemos de bom para receber isso? Qual foi o esforço que nós fizemos? Qual foi a oração? Qual foi o sacrifício? Qual foi a penitência que nós fizemos para receber tudo isso? O que nós fizemos para merecer um dom tão grande? E a resposta é: não fizemos nada. Tudo foi dado de pura graça, de puro dom, de puro amor, de pura generosidade. Não temos nada
que nós possamos retribuir a Deus por aquilo que Ele nos fez. E é interessante porque o salmista diz assim, né? Isso é ainda no Antigo Testamento, mas nós que conhecemos a Eucaristia, como nós somos capazes de entender isso? Ele dizia: que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me fez? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Quer dizer, o que nós podemos oferecer a Deus em agradecimento por tudo aquilo que Ele nos fez? Nós só temos uma coisa para oferecer: o próprio Filho de Deus, que se oferece por nós, conosco, em nós, na Eucaristia. Não é assim que a gente diz? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, irmãos e irmãs, essa é a vida nova que o cristão recebeu. É a vida livre da morte, é a vida ressuscitada, é a vida que se torna uma oferta, uma oferenda de amor, uma oferenda de comunhão. É a vida que nos torna Eucaristias vivas. É a vida que nos torna, como a gente diz, né, fazei de nós uma perfeita oferenda. Quantas vezes a gente reza isso? Então, essa vida nos torna uma perfeita oferenda, uma perfeita Eucaristia, ou seja, uma perfeita ação de graças. Aí é onde entra a importância, irmãos e irmãs, da celebração de todos os santos, porque a gente pode pensar: muito bem, Padre, tudo isso que o Senhor acabou de dizer é muito bonito, que nós recebemos a vida divina em nós, que a nossa vida se torna uma comunhão na Trindade Santa, que a nossa vida se torna um dom, uma oferta. Tudo isso é muito bonito, mas é apenas uma teoria. É apenas uma doutrina. E qual é a prova que a gente pode apresentar que tudo isso, que é o conteúdo próprio do Evangelho, da Boa Nova, da Boa Notícia, que tudo isso não é uma teoria, que tudo isso não é uma bela ideia? A prova são justamente os santos. Os santos, o que eles mostram? Que todos nós recebemos a santidade. Os santos são aqueles que acolheram essa vida divina que todos nós recebemos. O nosso batismo não foi pior do que o de São Francisco de Assis. A mesma água que batizou São Francisco de Assis foi derramada sobre nós também. A mesma água que foi derramada na cabeça de todos os santos também foi derramada na nossa. A mesma vida nova que eles receberam, nós recebemos também. A mesma vida divina que eles receberam, nós recebemos também. A mesma Eucaristia que alimentou os santos também nos alimentou a nós, nos alimenta. A vida da carne, do sangue do próprio Cristo, que se entrega a nós, que se entrega como oferta ao Pai por nós e se dá em alimento a nós. A nossa Eucaristia, a Eucaristia que São Francisco de Assis, que Santo Inácio, que Santa Rita de Cássia recebeu, não são melhores que a nossa Eucaristia. É a mesma, é o próprio Cristo. E todos nós vivemos em comunhão com eles, porque se nós formamos um só corpo em Cristo, Ele vive em nós, nós vivemos nele. Então, os santos também são membros nossos. Como diz São Paulo, sois membros uns dos outros. Tudo aquilo que é de Santa Teresinha é meu também. Tudo aquilo que é de São Pedro também é meu. Todo o tesouro de todo santo, conhecido ou desconhecido, é meu tesouro também. Cada vez que eu cresço na santidade, eu enriqueço a igreja inteira. Como dizia aquela leiga chamada Elizabeth Lezer, dizia:
A alma que se eleva, eleva o mundo inteiro. Cada vez que a gente se abre à santidade e começa a viver como redimidos, como santos, como ressuscitados, o mundo inteiro se eleva. E essa, irmãos e irmãs, é a razão da nossa alegria em festejar todos os santos, porque o tesouro deles também é nosso tesouro. Os méritos dele, aqui a gente pode falar dos méritos porque eles vivem em Cristo, também são nossos porque nós vivemos em Cristo e ele vive em nós. É interessante como aquela mentalidade individualista do início da modernidade, época da Renascença, transformou os santos em semideuses, colocados em pedestais, enquanto que o cristianismo dos primeiros 1.500 anos sempre colocavam os santos em comunidade, em comunhão dentro da igreja, naquelas imagens dos santos, todos eles em comunhão. Mas o renascentista, inspirado pelo paganismo, colocou os santos cada um separado do outro. Aí vem o protestante e reage contra isso e diz: vocês são idólatras, só se deve adorar Cristo e vocês adoram os santos. Mas ele também está errado, porque não consegue ver Cristo nos seus membros, vê Cristo como um indivíduo e não vê Cristo como aquele que inclui no seu corpo todos os santos. Não consegue enxergar a existência comunional de Cristo, onde todos fazem parte de uma só família, somos irmãos uns dos outros, somos membros uns dos outros. Quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos? Quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática. Então, todos nós formamos um só corpo em Cristo. E é assim que a gente deve enxergar o santo, não como um super-herói, não como alguém extraordinário que tinha superpoderes. Os santos não são os Avengers, os Vingadores. Pelo contrário, são aqueles que nos dizem: você também é santo. Creia na santidade, se abra à santidade, acolha a santidade porque ela já está dentro de ti. E deixa de viver uma vida pagã e começa a viver uma vida santa, porque você já morreu e já ressuscitou. Vamos pedir essa graça por intercessão de todos os santos nessa festa em que comemoramos e nos alegramos com todos eles no reino dos céus.